E aí, tudo belezinha? Bom, eu sou o Brunão, eu sou um UX UI designer e também programador front-end, né? E nessa série de 4 vídeos que eu tô fazendo aqui, tô tentando te passar um pouco da minha experiência de como foi conseguir a minha vaga remota, tá? Eu trabalho há 4 anos para uma empresa canadense, trabalho lá como designer e também programador, né? Da metade ali pra frente do caminho, eu comecei também a fazer serviços de programação lá pro pessoal e tô lá até hoje. Nesse terceiro vídeo, então, eu vou falar sobre coisas que podem te ajudar aí nesse processo, beleza? Se você caiu direto nesse terceiro vídeo aqui, você vai encontrar em algum lugar aqui na tela, tá? Ou nos comentários aqui, o link para o primeiro e para o segundo vídeo e também ao final desse vídeo aqui, você vai encontrar o link para o próximo vídeo, para o quarto vídeo, belezinha? Então é isso, logo depois da vinheta, 4 dicas para você conseguir a sua vaga remota. Bom, a primeira dica que eu tenho pra te dar, então, tem a ver com o que aconteceu comigo, né? E a primeira dica é, faça networking, tá? Sai da toca, sai da caverna, vai conhecer gente, conversa com gente. Por mais que a gente esteja agora num período de quarentena, onde não tem muitos eventos, tal, tem sim, tem muitos lugares aí na internet, tal, fóruns, grupos, lives, enfim, toda uma gama de possibilidades que a gente tem de conhecer outras pessoas que fazem parte desse ciclo, né? Da nossa área de atuação, que é design e programação. A nossa área de atuação, basicamente, ela tá aí no universo de produtos digitais, né? Aplicativos, software, sistemas e tudo mais. Então, basicamente assim, rola de você fazer networking em lugares que falam sobre esse assunto. E uma coisa que eu posso te dizer também é o seguinte, faça networking com pessoas que compõem esse ciclo e não só pessoas que fazem a mesma coisa que você faz. Então, por exemplo, se você é designer, tente conhecer programadores, tente conhecer as pessoas do marketing, tente conhecer as pessoas da parte de business e estratégia ali. Isso é legal, tá? Isso pode te trazer novas oportunidades e pode acontecer o que aconteceu comigo, tá? O meu amigo que é programador, grande abraço aí, Eric, me falou da vaga, tá? Brunão, tá abrindo vaga aqui na empresa e tal, vamos precisar de designer aqui. O link para você se aplicar na vaga é esse aqui. E basicamente foi assim que eu consegui a minha vaga. Se não fosse o meu networking, se não fosse eu conhecer o Eric e tal, eu não teria ficado sabendo dessa vaga, provavelmente não teria conseguido a vaga. Então, a primeira dica que eu tenho para te dar é faça networking, porque a partir de networking podem vir muitas coisas boas, tá? Desde freelas até uma oportunidade de uma vaga remota. A segunda dica que eu tenho para te dar, então, é basicamente o nosso calcanhar de Aquiles, né? Principalmente para quem é designer, que é o quê? Portfólio, tá? Quando você for se aplicar para uma vaga para trabalho remoto, tá? Principalmente como designer e tal, dá uma ajeitada no seu portfólio para essa vaga, tá? Essa é a dica. Ajuste o seu portfólio. E o que eu quero dizer com isso? Bom, basicamente, quando eu me apliquei para essa vaga, eu tinha muitos projetos de brand, né, de marca, identidade visual, tal, no meu portfólio, e tinha poucos projetos que eram só de design de interface, usabilidade e tal, e a maioria deles nem era de aplicativo, era muito projeto de website, né, que é o que eu fiz mesmo em grande volume naquele período, né. E o que eu fiz? Eu mandei para eles só o que tinha a ver com a vaga, tá? E a vaga era para UX UI designer, então eu não ia ficar mandando logo, não ia ficar mandando ilustração, animação, tal, que é tudo, eu tinha tudo isso no meu portfólio, inclusive, mas eu mandei só 3 projetos, tá? E esses 3 projetos, então, tinham mais a ver com a vaga, então eu mandei 3 projetos de usabilidade e interface. E aí outra coisa super importante, então, sobre o seu portfólio é o seguinte, traduz ele para inglês, tá? Por mais que você faça aquele portfólio super bonitão, super ilustrado e tal, se não tiver o texto em inglês, se não tiver uma explicação ali, tá? E isso é outra coisa super importante, explicar, tá? Explica o processo, explica de onde você saiu, por que você chegou àquela conclusão e depois por que você desenhou a interface daquele jeito, tá? Então, assim, traduz tudo para inglês e dê contexto para a pessoa, tá? A pessoa que vai ver do lado de lá, ela não quer só ver um monte de imagem bonita, tá? Ela quer saber realmente por que você chegou naquele resultado final, beleza? A terceira dica pode ser também um problema para algumas pessoas, tal, mas não tem outro jeito, galera. Tem que saber inglês, tá? Quando eu digo que tem que saber inglês, o que eu imagino é o seguinte: você não precisa ser um cara ou uma mina que fala
como se fosse um nativo, que foi o que aconteceu comigo. O meu inglês era extremamente funcional, ele foi melhorando ao longo desses 4 anos, porque na convivência diária ali eu fui obrigado a falar mais inglês e quanto mais eu falava, mais eu aprendia, mais eu melhorava. Mas lá em 2016, meu inglês era muito funcional, tá? Não era um inglês fluido e tal, mas serviu. Serviu para eu passar na entrevista, serviu para eu fazer a minha apresentação e serviu para eu conseguir a vaga, tá? Mas não tem outro jeito, você vai ter que estudar um pouquinho de inglês aí. É muito importante você fazer esse estudo prévio também, entender o que a empresa faz e fazer esse reconhecimento mesmo de vocabulário, de palavras que possivelmente você vai ter que falar ou que você vai ouvir da pessoa do lado de lá e você tem que entender. No meu caso, por exemplo, uma palavra que eu não tinha a mínima ideia do que significava era mortgage, tá? Mortgage é basicamente hipoteca, ou traduzindo mais pro brasileiro, assim, tal, seria financiamento, tá? Seria o equivalente a um financiamento de casa, é um mortgage, beleza? Eu não sabia o que era isso, eu tive que aprender, e eu aprendi antes da entrevista, porque basicamente eu sabia que iam falar sobre mortgage pra mim, e aconteceu, tá? Então, se prepare, tá? Conheça o contexto da empresa em inglês, aprenda palavras em inglês, e prepare o seu inglês para entrevista ou para o dia a dia mesmo lá de trabalho, beleza? Bom, e a quarta dica e última, né, aqui para você se preparar então e para você conseguir a sua vaga remota aí, basicamente é o seguinte, tá? Autoridade, ou seja, se imponha, tá? Demonstre que você sabe do que você tá falando. A gente às vezes tem mania de se acanhar ou a gente fica com vergonha de não saber falar a língua inglesa direito e tal. E antes de ir para a entrevista eu tinha lido alguns artigos no Medium falando sobre isso, né, coisas sobre língua mesmo, sobre aprender múltiplas línguas e tal, e eu lembro de ter entendido que é o seguinte, para quem tá do lado de lá, ele já sabe que você não vai falar como um nativo, tá? As pessoas já esperam que você tenha sotaque, que você erre algumas palavras, que você erre conjugação de tempo e tal. O importante é você demonstrar que você tá tentando dar o seu melhor ali para conseguir se comunicar bem, tá? Mas isso às vezes trava a gente e a gente fica se sentindo mal. A gente já começa uma entrevista pedindo desculpa porque o nosso inglês não é tão bom. Não faça isso, não comece pedindo desculpas pelo seu inglês, tá? Só vai falando, tá? Então, se imponha, né? Seja autoridade no assunto. Isso é mais importante. Então, fale sobre o assunto, fale sobre o que está sendo te questionado. Vou te dar um exemplo, tá? O que aconteceu comigo na minha entrevista. Eu apresentei lá uma parte que tinha um modal, tá? Como você pode ver no segundo vídeo, inclusive. E aí me questionaram, tá, mas por que você usou um modal aqui e tal? A gente não podia só usar de outro jeito aqui. Eu não lembro exatamente o que a pessoa que me entrevistou falou. A pessoa que me entrevistou era o CEO da empresa, inclusive. Mas eu lembro que nessa hora, eu me impus e demonstrei autoridade. Eu falei assim, olha, é o seguinte, eu usei o modal aqui por isso. Se eu fizesse do jeito que você tá falando, ia dar esse problema. Mas o ideal seria a gente testar com o usuário. Mas como eu não tive a oportunidade de testar com o usuário, por esse motivo, esse é que eu fiz assim. Mas se a gente puder testar depois, a gente vai ter mais certeza. Mas é isso, a última dica então é demonstre autoridade, tá? Não sinta medo de responder se você realmente souber uma coisa que tá errado ali e tal. Ou se você não souber, também não tenha medo de falar, olha, eu não sei isso aqui não dá pra responder, não dá pra fazer se a gente não testar, tal. Enfim, demonstre autoridade, demonstre que você manja do que você tá falando, e isso com certeza vai contar pontos positivos pra você conseguir a sua vaga remota, beleza? Bom, então esse foi o terceiro vídeo da série e no próximo vídeo eu vou te mostrar então onde você consegue, tá? Onde você encontra essas vagas de emprego remoto, tá? Para você trabalhar aqui no Brasil para empresas de fora, tá? E é isso, muito obrigado. Me segue nas outras redes sociais, tá? Eu tô no Instagram, tô também no LinkedIn e no Facebook a gente tem um grupo, tá? Então segue a gente lá, entra lá, né? Na verdade, entra no grupo, bora fazer o networking lá já dentro do grupo do Facebook. Tem também o WhatsApp, tá? Que deve ter o link aqui em algum lugar também. E é isso. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Valeu!